nesta noite, porque queremos ouvir o Senhor falar. Fala, Deus, que a tua igreja ouve, em nome de Jesus Cristo. Pai Santo, Pai querido, você sinta à vontade, meu Deus. Toma a boca do teu servo, que seja o Senhor falando para a glória do teu santo nome, Senhor. E nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Aplauda o Senhor em nome de Jesus. Senhor, amém? Amém? Pode tomar o seu assento em nome de Jesus. Assentados confortavelmente, pegue a sua Bíblia e abra comigo no Evangelho de Jesus Cristo, escrito por São Lucas, no capítulo de número 7, a partir do verso de número 36. Evangelho de Jesus, escrito por Lucas. Teremos a leitura a partir no capítulo de número 7, a partir do verso 36. Glórias a Deus. Se você não trouxe a sua Bíblia, ou não tem a Bíblia, pode acompanhar a leitura aqui pelo Data Show. Se quiser apagar aqui uma luz, Simone, para que o pessoal possa enxergar melhor pelo Data Show, perfeito, em nome de Jesus. Diz assim a epígrafe do texto: a pecadora que ungiu os pés de Jesus. Lucas capítulo 7, verso 36 diz: e rogou-lhe um dos fariseus que comesse com ele, e entrando em casa do fariseu, assentou-se à mesa. E eis que uma mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa em casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento, e, estando por detrás aos seus pés, chorando, começou a regar-lhe os pés com lágrimas, e enxugava-lhes com seus cabelos, com os cabelos da sua cabeça, e beijava-lhe os pés e ungia-lhes com o unguento. Quando isso viu o fariseu que o tinha convidado, falava consigo mesmo, dizendo: se este fora profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, pois é uma pecadora. E, respondendo Jesus, disse: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. E ele disse: dize-a, mestre. Um certo credor tinha 2 devedores. Um devia-lhe 500 dinheiros e outro 50. E não tendo eles com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Dize, pois, qual deles o amará mais? E Simão respondendo disse: tenho para mim que é aquele a quem mais perdoou. E ele lhe disse: julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês tu esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés, mas esta regou-me os pés com lágrimas e nos enxugou com seus cabelos. Não me deste ósculo, mas esta, desde que entrou, não tem cessado de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta ungiu-me os pés com unguento. Por isso te digo que os seus muitos pecados lhe são perdoados, porque muito amou. Mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. E disse a ela: os teus pecados te são perdoados. E os que estavam à mesa começaram a dizer entre si: mas quem é este que até perdoa pecados? E ele disse à mulher: vai, a tua fé te salvou, vai-te em paz. Esse é um texto muito conhecido do Evangelho de Lucas, e você só encontra esta história narrada por Lucas. Apenas Lucas narra essa história. E é uma história interessante porque os estudiosos deduzem, hipoteticamente, que esse jantar ele ocorreu na cidade de Naim. Por quê? Porque pouco tempo antes, se você tomar comigo aqui no capítulo de número 7, o próprio capítulo número 7, mas o comecinho do capítulo 7, você vai ver que Jesus, ele vai até a cidade de Naim, e quando ele está chegando na cidade, ainda antes de entrar na cidade, ele se depara com um cortejo fúnebre. Então havia ali pessoas levando um corpo para um sepultamento, para um velório. E este velório era de um filho único de uma mulher que já havia perdido o seu marido, ou seja, era uma viúva.
Então a mulher era conhecida como a viúva de Naim, a viúva da cidade de Naim. Então ela já tinha perdido o seu marido, e ela tinha ali o seu filho, e aquele filho também morreu. Então aquela mulher, uma tristeza profunda, indo sepultar o seu filho, acompanhado ali dos seus vizinhos, talvez dos outros amigos, das pessoas ali ao redor. E quando Jesus encontra aquele funeral, Jesus manda o funeral parar. E ali Jesus então, tocando no esquife, tocando no caixão, ele faz aquele menino que estava morto ressuscitar. Aquele menino tem a vida novamente. E ele entrega o menino à sua mãe, e ali ocorre um milagre muito grande. E a fama de Jesus, que já era grande naquele momento, ela aumenta ainda mais nas cidades vizinhas e principalmente dentro da cidade de Naim. E as pessoas começam a falar sobre aquele milagre, começam a contar aquela história. Imagina só, as vizinhas ali, as mulheres indo no supermercado, na padaria, comentando: você ouviu o que aconteceu lá com a fulana? O filho dela tinha morrido, mas Jesus veio e ressuscitou. Você imagina as pessoas comentando na cidade, na igreja, não se falava de outra coisa. Imagina na escola, onde aquele menino estudava, alguém que sentava do lado dele, olhando assim para ele de lado, dizendo: é você mesmo? É verdade que você tinha morrido? Ele falou: é, por um dia eu morri, mas Jesus me encontrou e ele me trouxe a vida, ele me ressuscitou, e por causa de Jesus eu tenho uma nova vida. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor, Pai. Então Jesus ficou famoso. E aí um dos fariseus, e quem eram os fariseus? Os fariseus eram as autoridades religiosas da época. Eram as pessoas que conheciam todas as escrituras, e eles se esforçavam muito para praticar a lei nos seus mínimos detalhes. E eles praticavam de fato todos os rituais, usavam as vestimentas como deveriam ser, cumpriam todas as práticas dos ritos judaicos, todos, perfeitamente. E além de fazer, eles cobravam e impunham que as outras pessoas também fizessem. Até aí, tá certo. Você fazer, você estimular os outros a fazer, não tem problema. O problema é que os fariseus se preocupavam apenas com a forma, apenas com o ritual. Muitas vezes eles não faziam aquilo de coração, não faziam com sinceridade, ou não faziam para agradar a Deus. Eles faziam para se aparecer como uma competição. De alguém dizer assim: olha, eu canto melhor do que você, olha, eu toco melhor do que você, olha, eu oro mais do que você, olha, a minha pregação é melhor do que a sua, olha, a minha igreja é mais cheia do que a sua. E aquilo virava uma espécie de competição. E Jesus, ele não se agradava disso. Deus não se agrada, porque tudo que nós fazemos aqui, irmãos, quer seja um louvor cantado, quer seja as intercessoras ali com as mãos estendidas, quem está ali no som, quem está ali na porta, ou a gente aqui no altar, a gente não faz nada para agradar ou para parecer a homens, a gente faz para louvar, para adorar, para exaltar ao Senhor Deus Todo-Poderoso, porque Ele é o alvo, é o foco da nossa adoração. Ele é tudo dele, por Ele e para Ele. Então os fariseus eram essas pessoas arrogantes, que achavam que sabiam tudo, que podiam tudo. E aquele homem, aquele fariseu que a Bíblia não diz ali no princípio, mas depois dá o nome dele como Simão. Este Simão fariseu, ele vendo Jesus muito conhecido, popular, pelo milagre que Jesus operou, ele vai atrás para conhecer aquele Jesus. Por quê? Porque quem vive um evangelho apenas de prática, apenas de ritual, apenas de entrar na igreja, sair da igreja, de frequentar, ele não vive milagres, ele vive um evangelho de regras, mas ele não vive o sobrenatural de Deus. Então ele conhecia as práticas, ele conhecia a lei, mas ele não conhecia o sobrenatural. E ele começa a andar ali atrás de Jesus, e certo dia ele convida Jesus para ir até a sua casa, para participar de um banquete. E Jesus aceita o convite dele. E aí Jesus então vai para a casa daquele homem. Só que, e aqui é necessário abrir um parênteses, para explicar um pouco sobre o contexto cultural da época. Porque para a gente pode soar um pouco estranho, mas a gente tem que entender como funcionava. Numa casa de um judeu, quando alguém convidava alguém para uma festa, ou para um banquete, para um jantar, como era essa situação, quando o visitante chegava, era necessário fazer uma recepção muito especial para ele. Era uma recepção calorosa, era uma recepção com um sorriso. Eles sorriam, se alegravam e ficavam felizes e conversavam: como você vai, como vai sua família, toda aquela parte. Aí depois que passava ali esse momento de euforia pela chegada,
o próprio anfitrião, ou alguém a pedido dele, tratava aquele visitante com cuidado. Então o que eles faziam? Eles levavam aquele visitante para uma sala no canto, ali com um vestíbulo, davam a ele uma bacia com água, para que ele pudesse lavar os seus pés, lavar os seus pulsos, as suas mãos, a nuca, o rosto. Por quê? Porque em Israel é uma região muito seca, muito árida, quase, alguns pontos são quase como deserto. Então numa caminhada, e as pessoas não usavam sapatos fechados, era como uma espécie de alpacas, de sandálias, os pés ficavam todos cheios de poeira, e muitas vezes feridos também pelas pedras do caminho. Então a pessoa chegava com calor, aquele calor do deserto, cheio de poeira, aí ele era recebido com uma bacia de água, e ele lavava os pés, ali ele resfriava, lavava ali a sua nuca, o seu rosto, lavava as suas mãos, e aí depois ofereceu ele uma toalha, para que ele pudesse se secar, completar ali a higiene toda, ele se lavava, e aí ofereciam para ele então talvez uma cuia, um pequeno vasinho com azeite ou algum outro tipo de óleo aromático. Para quê? Se ele tivesse algum ferimento nos pés, algum corte por causa de alguma pedra do caminho, de algum galho, de algum arbusto, ele podia passar aquele azeite para poder cicatrizar ali o ferimento, e ele também passava aqueles óleos como perfume para ele poder se preparar para participar do jantar. Então o visitante devia ser recebido dessa maneira. Só que quando Jesus chega na casa de Simão, ele não tem essa recepção. Simão apenas olha para ele, aquele oi, tudo bem, protocolar, falou: tem um lugar aqui para você na mesa, pode se assentar mesmo. E Jesus então vai tranquilamente e se assenta naquela mesa. Ele toma lugar na mesa e o banquete vai começar. Só que também é interessante a gente saber que naquela época, quando havia um evento como esse, não era apenas um jantar. Aqueles jantares eram momentos de se debater a palavra, de eles conversarem sobre a palavra, sobre as coisas espirituais. Então era como se fosse um grande debate teológico, e as pessoas gostavam de ver e para saber o que ia acontecer. Então quando alguém fazia uma recepção, um evento como esse, as portas da casa ficavam abertas, e aí quem morava na vizinhança, as pessoas ao redor, podiam entrar para poder ver e assistir a conversa. Eles entravam e ouviam o que era falado, viam o que acontecia, mas eles não podiam se aproximar. Então como funcionava? Estava ali a mesa, imagina essa mesa aqui, aí as pessoas entravam, aí os convidados todos ao redor da mesa. As pessoas que entravam sem ser convidados, eles iam se posicionando na parede, ao redor, mais ou menos como estaria a diaconização, como estaria a intercessora Paula, posicionando no canto, no fundo. Eles faziam de tudo para nem ser visto, para passar discretamente, só para poder ter a oportunidade de ver e de ouvir o que estava acontecendo. E quando um evento tinha muitos desses penetras, desses visitantes que iam lá sem ser convidados, significava que o evento estava no hype, era mais popular. Quanto mais fosse popular o evento, quanto melhor fosse o convidado, quanto mais importantes fossem as pessoas envolvidas, mais pessoas entravam para poder acompanhar a conversa. E naquele dia, Jesus, tão famoso como estava por causa do milagre, muitas pessoas entraram na casa de Simão para poder assistir aquela conversa, para acompanhar aquele jantar. Só que aquelas pessoas estavam ali, eles podiam ver, eles podiam ouvir, mas eles não podiam comer, eles não podiam participar da mesa, eles nem podiam se aproximar muito dos convidados. E aí eles foram se posicionando. Só que, logo no início, uma mulher, e a Bíblia não dá nem o seu nome, nem diz qual é o seu nome, essa mulher, ela quebra o protocolo, e ela sai do fundo, ela sai do canto, ela sai de perto da parede, e ela se aproxima da mesa onde Jesus está. E ela vem chegando por trás, vem chegando de mansinho, e ao invés de se dirigir às mãos ou ao rosto, abraçar Jesus, ela se prostra ao chão, e ela vai em direção aos pés de Jesus. E quando ela chega ali aos pés de Jesus, ela se agarra ali nos pés de Jesus. E aquela atitude começa a chamar, a atrair a atenção de todas as pessoas que estavam no lugar. Todo mundo começa a olhar e achar aquela atitude um pouco estranha, um pouco diferente. Principalmente o Simão, que era o dono da casa. E o Simão, ele conhecia aquela mulher, porque aquela mulher era da cidade de Naim, ela era daquela localidade.
espiritualidade. E aí Simão começa a pensar: vamos ver agora se esse Jesus é profeta mesmo ou não, porque essa mulher é uma mulher pecadora, essa mulher não é uma mulher como deveria ser, ela tem fraquezas, ela tem erros, ela tem limitações. Se ele for profeta, Deus vai revelar para ele e ele vai enxotar ela. Ele vai chutar ela, ele vai botar ela para longe. Só que é o contrário. Jesus deixou que a mulher continuasse ali aos seus pés. Jesus permitiu que a mulher continuasse ali aos seus pés. E o Simão pensando, e o Simão julgando, e a mulher ali aos pés de Jesus, adorando, e adorando, e adorando, e adorando. Aleluia, aleluia, aleluia. E aí sabe o que acontece, presbítero Eduardo? Aquela mulher, depois de beijar os pés de Jesus e de derramar lágrimas, ela chorava tanto que as suas lágrimas, elas quase que lavaram os pés de Jesus. E ali com os seus cabelos compridos, ela ia secando os pés molhados de lágrimas, como se os seus cabelos fossem uma toalha, secando os pés de Jesus. Aí ela vai, tira de um cordão que ela trazia pendurado aqui no seu pescoço, uma pequena ânfora, um pequeno vaso de alabastro, contendo um unguento precioso, possivelmente de nada, um óleo essencial muito valioso. E ela pega aquele unguento e derrama o conteúdo daquele vaso aos pés de Jesus. E aí quando cai aquela essência, o aroma começa a invadir o ambiente. Todo mundo sente o aroma daquele óleo perfumado, derramado aos pés de Jesus. E aí Simão, olhando, talvez escandalizado, com um olhar reprovador, aí Jesus pela primeira vez ele fala alguma coisa. Ele diz assim: Simão, quero te fazer uma pergunta. Um homem, ele tinha duas pessoas que deviam para ele era credor de duas pessoas. Para um ele tinha emprestado R$50, fazendo aqui para a nossa moeda para você entender. E para o outro ele tinha emprestado R$500. Ele sabia que nenhum nem outro tinha condição de pagar, então ele perdoou a dívida dos dois. Quem o amará mais? Aí Simão olha para Jesus e fala assim: tenho para mim, eu acredito que é aquele que devia mais, aquele que devia 500, esse o amará mais. Aí Jesus fala para ele: julgaste bem, porque aquele a quem a dívida era maior, o perdão também é maior, e por causa disso a gratidão e consequentemente o amor também é maior em Deus. Só que aquele que devia pouco, ele pode orar e falar: minha dívida era pequena, então o perdão foi pequeno, porque eu nem tinha uma dívida tão grande assim. E ele talvez não dê tanta importância para o fato, então ele não tem tanta gratidão e consequentemente não tem tanto amor. E esta comparação, Simão, é a comparação que eu faço entre você e essa mulher. Você, Simão, quando eu cheguei na sua casa, você não me deu uma bacia de água, você não me deu uma toalha, você não me deu um abraço caloroso, um hóspede, você não me recebeu bem, só me indicou um lugar na mesa para sentar e comer, achando que isso era suficiente. Mas essa mulher, que não tem nome, que ninguém conhece, que entrou aqui, talvez nem devesse estar, ela entrou e ela não se preocupou em aparecer para ninguém, ela já foi direto aos meus pés, ela veio aos meus pés e começou a chorar nos meus pés, a me adorar, ela começou a beijar os meus pés, ela começou a derramar lágrimas diante de mim, e ela quebrou oferecendo uma oferta de muito valor para mim aqui, e eu recebi essa oferta. Eu quero te dizer, irmão, na sua cabeça essa mulher é uma pecadora, na sua cabeça ela tem muitos pecados, e se você acha que a dívida dela para comigo é muito grande, você está certo, Simão. E se você olha para você e acha que a sua dívida é pequena, porque você está andando certinho, porque você ora todo dia, porque você faz algumas coisas certas, você também está correto. A dívida dela é maior do que a sua, só que hoje eu quero perdoar a vocês dois. Eu perdoo a dívida grande dela e eu perdoo a sua, só que talvez você olhe e ache que o meu gesto é pequeno, mas ela sabe o quanto é grande aquilo que está acontecendo. A gratidão dela é grande, e por causa disso o amor dela é grande, e por causa disso a adoração dela é grande. O ato dela ser perdoada por Jesus traz no coração daquela mulher uma gratidão tão grande. Ela sabia quem ela era, ela sabia a sua história,
ela sabia o que ela tinha feito, onde ela tinha andado, e ela sabia que talvez os homens não a perdoassem como Simão estava julgando, mas Deus a recebeu e a perdoou. E este Deus que perdoou, Ele é digno da nossa gratidão, e Ele merece o nosso amor. E aquela mulher que era grata e que amava, manifestou o seu amor através da adoração. Aquela mulher, ela mostra, presbítero Eduardo, para Simão e para todos os presentes, o tipo de culto que Deus quer receber de nós. Às vezes a gente entra na presença de Deus, a gente se encontra com Jesus, mas a gente não dá para Ele o nosso melhor. A gente apenas cumpre um protocolo. A gente entra, senta, a gente canta, a gente come o pão, bebe o vinho e vai embora, pensando assim: amanhã vai ter outra ceia, na quinta-feira tem outro culto, depois tem outro. Mas eu quero te propor um exercício. Se hoje você soubesse que fosse o seu último culto, se você tivesse certeza que hoje é o seu último culto, qual seria a sua postura? Você ficaria quietinho como você está, ou você ia abrir a boca para adorar, para glorificar, para exaltar, para poder oferecer a Deus o seu melhor? Se você sentisse que você tem hoje a sua última oportunidade, qual seria a sua postura diante de Deus? Aquela mulher nos ensina, irmãos, como a gente deve cultuar, como Jesus quer ser cultuado. E aqui nessa história, a revelação vem através do próprio vaso de alabastro. Ele é um símbolo que cabe ser explicado para a gente entender. Às vezes, principalmente em igrejas como a nossa, igrejas pentecostais, Assembleia de Deus, a gente olha um pouco e fala assim: oi, vaso de Deus, tudo bem? E aí, vaso? Ó, aquele irmão é vaso. Olha, aquele irmão, vaso de Deus. A gente se chama de vaso. E sabendo que vaso é um símbolo para um receptáculo da unção, para um recipiente onde há o óleo, onde a unção é derramada. Só que, sabe qual é o tipo de vaso que Deus se agrada? Um vaso como esse vaso de alabastro. Pastor, eu não entendi. Vai entender agora. O alabastro, ele é uma substância, um tipo de mineral que é usado para fazer algumas cerâmicas. Então eles faziam como pequenos vasos com um bojo bem pequenininho e um gargalo comprido. E eles colocavam dentro desses vasos perfumes raros, essências, óleos aromáticos muito valiosos. Só que o alabastro, ele é muito frágil. Então a cerâmica feita de alabastro, ela se quebra com facilidade. Então o que eles faziam? Eles colocavam os perfumes lá dentro e ele era transparente, translúcido. Quando você olhava para o vaso, você conseguia ver se tinha ou se não tinha alguma coisa dentro. Você olhava para ele, você viu o interior dele. Aí eles colocavam o perfume, lacravam a tampa do vaso com um lacre. Não era uma tampinha, era um lacre ali. E geralmente as pessoas que tinham, eles guardavam em casa, e quando iam usar, eles colocavam um cordão na boquinha ali daquela ânfora, daquele vaso, amarravam esse cordão, colocavam no pescoço e traziam o cordão aqui no peito, para proteger, para guardar. E assim era com aquela mulher. Ela tinha um vaso de alabastro com aquele óleo precioso que ela tinha comprado, gastado talvez um valor muito alto, e ela trouxe ali, quando ela foi se encontrar com Jesus, o melhor, o mais valioso que ela tinha, naquele vaso de alabastro. E quando ela traz aquele vaso ali no seu peito, no seu coração, e ela apresenta, entenda uma coisa, irmãos, como o vaso era lacrado, não dava para você abrir, derramar um pouquinho, guardar de novo, derramar um pouquinho, guardar de novo, não dava. Quando você ia tirar o interior que estava ali dentro, você não tinha como abrir, você tinha que quebrar o vaso. O vaso tinha que ser quebrado ali no seu gargalo. E quando você quebrava o vaso, você tinha que derramar tudo o que estava dentro dele. Quando você quebrava o vaso de alabastro, você derramava tudo o que estava no interior. E depois o vaso não servia mais para nada, a não ser que ele fosse refeito, remodelado, reconstruído. Pastor, eu entendi. Hoje, irmão, Jesus está aqui. Jesus veio para uma festa aqui neste lugar. E se você tem o seu vaso de alabastro de adoração, o que eu te convido a fazer é: não derrame uma gotinha, não derrame só um pouquinho, não. Entregue a Ele tudo o que você tem de adoração. Entregue a Ele tudo o que você trouxe para Ele, toda a sua gratidão, todo o seu amor, toda a sua glória, todo o seu aleluia, toda a sua alegria. Entregue para Ele.
Como vai ser amanhã, pastor? Não se preocupe. Ele vai refazer o vaso e vai encher o vaso de novo. Na quinta-feira o vaso vai estar cheio de novo para oferecer de novo. Mas hoje, no dia de hoje, a festa está acontecendo hoje. O banquete está sendo servido hoje. Jesus está aqui hoje. Aproveite a presença de Jesus aqui neste lugar. Glória a Deus. Essa mulher nos ensina que não adianta a gente se aproximar de Jesus só para cumprir um protocolo. A gente tem que se derramar. Jesus não quer um pedacinho da nossa vida. Aleluia. Ele não quer a nossa vida só na quinta-feira das 8 às 9 e no domingo das 6h30 às 20, 20h30. Não. Ele quer a nossa vida por. Mas por que eu devo dar minha vida para Jesus? Porque antes Ele deu a vida por nós aqui. Quando a gente olha para essa cruz, a gente vê uma cruz vazia. Sabe por quê? Porque um dia Ele esteve pregado numa cruz como essa, pelas suas mãos e pelos seus pés. E Ele morreu numa cruz como essa. E Ele foi sepultado. Mas no terceiro dia Ele ressuscitou. E a cruz está vazia, o túmulo está vazio, mas o céu está preenchido com a presença dele. A presença dele também invade este lugar. Nós amamos a Ele porque Ele nos amou primeiro. Nós vamos dar a nossa vida a Ele porque Ele deu a vida dele por nós primeiro, mesmo sem a gente merecer. Aquela mulher, ela tinha seus erros, ela tinha os seus pecados, ela tinha as suas falhas, e todos nós temos as nossas falhas, os nossos erros, os nossos pecados, as nossas limitações. Quando Simão, ele olha para aquela cena e vê a mulher ali aos pés de Jesus e fala assim: se Jesus soubesse de fato quem ela era, ele não receberia a adoração dela. Se Jesus conhecesse aquela mulher de verdade, ele não receberia a adoração dela. Simão estava enganado. Sabe por quê? Porque Jesus conhece todo mundo. Jesus sabe todo mundo que entrou aqui. Ele conhece o nosso passado, ele conhece o nosso presente, e ele já tem um futuro preparado para cada um de nós. Ele tem algo preparado. Ele sabe como foi o meu dia, ele sabe como tem sido a minha vida, ele sabe como tem sido a minha caminhada. Ele sabe que tem momentos que eu falho, tem momentos que eu erro, tem momentos que eu me limito, mas aí eu olho para ele e falo: Senhor, apesar de todas as minhas falhas, apesar de todas as minhas limitações, nesse momento eu quero me prostrar, eu quero te adorar, eu quero declarar e entregar a minha vida nas tuas mãos. Me ajuda e recebe a minha adoração. E quando eu faço isso, irmãos, ele recebe. Eu creio. Jesus, entenda isso. Ele não está vinculado à nossa performance. Verdade, Senhor. Se você performar bem ou mal, isso não afeta o quanto Ele te ama. Ele te ama da mesma maneira. Se você vier aqui cantar um louvor perfeito, afinadinho, tocar o instrumento certinho, Jesus te ama. Se você vier aqui errar a nota, errar o tom, Ele te ama do mesmo jeito. Se você vier aqui para poder pregar e pegar uma palavra maravilhosa, Jesus te ama. Se você vier pegar uma palavra mais ou menos como o pastor Rafael está pregando hoje, Ele te ama do mesmo jeito. Se você hoje pela manhã decidiu descer as águas, como o Fábio, como o Rosildo, como a Camila, Aleluia. como a Vitória, Oi. como o Dudu, Glória. como a irmã Nena, se você decidiu pela manhã descer as águas e entregar a vida para Ele, Ele te ama. Se você ainda não decidiu, está esperando, não precisa mais ter dúvida. Ele continua te amando do mesmo jeito. Se você entrou aqui pela primeira vez, saiba, Ele te ama. E se você já vem aqui há muito tempo e tem vindo a todos os cultos, mesmo que você ainda não viu o milagre que você espera acontecer, saiba, Ele está preparando, na hora certa Ele vai te entregar, porque Ele te ama.
de Deus é maior do que todas as coisas. Então só cabe a nós entregar a nossa vida a Ele e oferecer a Ele a nossa adoração. O salmista Davi diz assim: que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? E a gente às vezes se faz essa pergunta, fala: quem sou eu? Hoje a gente estava ali pela manhã para fazer o batismo, o presbítero Eduardo, a pastora Simar e eu. A gente entrou ali naquela piscina, água gelada, irmãos. Mas estava até solzinho hoje, o tempo até estava bom, mas a água estava bem fria. E aí as pessoas descendo para ser batizadas. Aí eu pensava assim, aqui na minha mente, falava: Deus, quem sou eu? Para poder pegar uma pessoa e declarar sobre ela uma palavra, e mergulhar ela na água, e trazer uma mudança. Quem sou eu, Senhor? De mim não há nada, mas a presença de Deus que habita me capacita a fazer e a viver coisas sobrenaturais na presença. E por causa disso, o que cabe a mim? É agradecer e adorar e entregar a minha vida a Ele. Esses dias, algumas semanas atrás, eu estive numa cidade do interior fazendo um casamento, celebrando um casamento. E ali, muitas pessoas, uma festa maravilhosa, uma festa linda. E ali um casal, um dos moços, o noivo que trabalha comigo, e a noiva também conheço, a esposa dele. E aí a gente fazendo ali a cerimônia, e quando eu fazia, eu falava: Deus, mas quem sou eu para poder abençoar um casamento, alguma pessoa, e declarar bênção na vida dessa pessoa? O Espírito Santo falava: a minha presença na sua vida torna o normal em sobrenatural. E aí você vê as pessoas felizes, dizendo: ah, que maravilha, nossa, que palavra abençoada. E eu sei que de mim não podia vir nada. Se alguém sentiu algo, é porque o Senhor Jesus ministrou e falou a cada coração. Qual que é o que eu posso fazer por isso? Apenas me prostrar diante dele e oferecer a ele a minha adoração. Não um pouquinho, não uma gota, mas quebrar o vaso completamente e oferecer tudo. Quem vai dar tudo hoje no céu? Receba, meu Deus, a nossa adoração, Pai. Obreiros, pode tomar posição.